Neste momento não tem mais inscrições. Tem a palavra o Sr. Deputado Artur Lima. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora Deputada Zoraida Soares, eu, aqui na ordem de trabalhos, tenho o título da sua interpelação, que é a atual situação financeira da região, as negociações com o Governo da República, no âmbito do protocolo de entendimento e as perspectivas para o Orçamento Regional de 2012. Ora, o que eu ouvi, eu e a senhora deputada fazer, foi só tecer considerações acerca da República. Sobre a atual situação financeira da região, não ouvi a senhora deputada fazer qualquer referência, ou apenas referências muito distantes e muito continentais. E, portanto, sobre a substância, pouco, e realmente preferiu a mar e mar, como dizia, e com tanto mar, a senhora, em vez de ficar nos Açores, foi parar ao continente. Mas foi uma opção sua que naturalmente respeitamos e com toda a consideração aqui estou a participar no seu debate. Queria também dizer o seguinte, relativamente ao que o Sr. Vice-Presidente falou, e é muito importante focar-nos todos esta mensagem e termos todos essa preocupação. Os tempos que vêm vão ser muito difíceis para os portugueses, e quando eu digo portugueses, digo açorianos, madeirenses, continentais, para mim são todos portugueses. E, obviamente, mais difícil para os madeirenses, porque, naturalmente, e segundo os números que para aí existem, já devem o dobro de um outro qualquer português. Tem uma dívida pública que é o dobro de um outro qualquer português. E eu queria aqui fazer uma distinção muito clara entre o povo madeirense e a prepotência de Alberto João Jardim e do PSD da Madeira, que governa aquela região com autoritarismo há muitos anos, que domina o povo, que obriga à subserviência daquele povo e que é um povo que é massacrado por aquele autoritarismo há muitos e muitos anos. E que justifica em vitórias eleitorais sucessivas. E, portanto, separar o povo madeirense do PSD Madeira, que felizmente não são iguais, nem nunca serão no futuro. E relativamente à lei das finanças regionais, eu próprio já o disse e continuo a dizer, e julgo que foi um excelente instrumento de relacionamento entre a República e as regiões autónomas, mas com um erro. Devia ter, desde o início, havido uma lei das finanças regionais para a região autónoma da Madeira e uma lei das finanças regionais para a região autónoma dos Açores. Porque aí sim é que se poderia fazer a verdadeira diferenciação positiva que sempre defendemos, em vez de andarmos aqui a medir quem recebeu mais e quem recebeu menos. E quem se atreve a comparar a realidade madeirense com a realidade açoriana na sua dispersão geográfica, nas suas dificuldades, na sua ultraperiferia extrema, não sabe o que é que está a dizer ou então diz-o de má fé. Isto tem que ficar bem claro. Agora, Sr. Vice-Presidente, se me permite uma proposta, e o CDS está disponível para colaborar e participar e dar o seu empenho nessa matéria. Eu julgo que chegou à altura de, Sr. Vice-Presidente, e senhoras e senhores deputados, sermos proativos. A mim incomoda-me, como açoriano, como ilhéu, nascido nesta terra, o que se diz no continente sobre os Açores. Incomoda-me, porque somos uns privilegiados, porque temos IRS mais barato, porque temos uma série de taxas mais baratas, porque temos isto, porque temos aquilo. Oh, meus senhores, eu não tenho metro, eu não tenho comboio, eu não tenho Teatro de São Carlos, eu não tenho acesso à cultura como tenho Continental, eu não tenho acesso à minha formação profissional como tenho Continental, eu não tenho uma série de direitos
que no dia-a-dia eu não tenho as maçãs a metade do preço, eu não tenho uma série de direitos que têm os continentais e, portanto, eu repudio essas afirmações que fazem os continentais porque estão aflitos do bolso, porque alguém os desgraçou e então agora pagam os açorianos. Isto o CDS Açores repudia veementemente, Sr. Vice-Presidente. E a proposta que lhe quero fazer aqui nesta casa é a seguinte: devemos ser proativos e fazemos campanhas turísticas e temos investido dinheiro nisso. Está na altura, meus senhores, de fazer uma campanha de esclarecimento na comunicação social do continente, nem que para isso tenha que ser paga, mostrando as diferenças entre os Açores e a Madeira, mostrando aos continentais o que é insularidade e mostrando aos continentais o que é a ultraperiferia e explicando estas medidas e estas que aqui foram ditas, explicar a diferença que há entre os Açores e a Madeira, para não meterem tudo no mesmo saco. É uma campanha que proativamente e nesta altura de crise, em que o povo naturalmente do continente está debilitado e que acredita em tudo o que lhe dizem. E repudio também as declarações do Sr. líder do PSD Porto, que são infelizes a todo o nível, mas, Sr. Vice-Presidente, infelizmente, centralistas há no meu partido, há no vosso e há naquele. Estes nem se fala, estes são os hipercentralistas, portanto, para estes não vale a pena falar. A extrema-esquerda. Mas recomendo-lhe também, Sr. Vice-Presidente, que leia um artigo do seu camarada Vital Moreira, que também tem que se lhe diga. E, portanto, uma pessoa esclarecida, um bom professor catedrático, um homem de reconhecido mérito e que conhece os Açores e que, infelizmente, também se atreve a escrever um artigo tão mauzinho e atacando as autonomias e o processo autonómico, ainda por cima para um constitucionalista, que lhe fica verdadeiramente mal. Muito obrigado. Senhor Deputado Artur Lima tem a palavra. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, mais uma vez para sublinhar que, efetivamente, a interpelação do Bloco de Esquerda não se refere às contas regionais, não se refere às finanças públicas regionais, mas vem aqui fazer aquilo que é a sua especialidade, uma política de guerrilha permanente contra o Governo da República, seja qual seja esse Governo. E, portanto, aliás, na boa esteira da prática guerrilheira do trotskista do PSR, que hoje preside ao Bloco de Esquerda, e, portanto, é naturalmente não é de espantar que quem tem ideais trotskistas... Eu agradecia que continuasse, mas, tanto quanto possível, que não houvesse muitos ataques e muitos nomes. Peço desculpa, Sr. Presidente, mas que eu saiba, isto não o insulta ninguém. São, enfim, correntes políticas que existiram, que foram assumidas pelos próprios no passado, presidiram um partido que se chamava PSR e, portanto, se alguém não tem memória, eu tenho. E, portanto, não é um insulto a ninguém, é a constatação do trajeto político do presidente de um partido e a crítica de um coordenador. E a crítica é política, portanto, não é nenhum insulto. Peço desculpa. Relativamente à defesa dos Açores, Sra. Deputada, nessa matéria o CDS não recebe lições nem deste grupo parlamentar que aqui está, nem de si, nem do seu colega, muito menos do seu líder nacional, porque já cá andávamos quando a senhora cá chegou. Já cá andávamos quando a burguesia elitista do Bloco de Esquerda chegou à política nacional. E já cá andávamos a defender Portugal e os Açores, Sra. Deputada. Não foi a partir de 98 que passou a existir Portugal, nem a partir de 2008 que passou a existir Açores, para o CDS. E, portanto, a senhora vem agora aí, com a sua barriga de arrogância,
a armar-se na defesa dos Açores e a única intransigente. Está enganada, Sra. Deputada, tem muito caminho para fazer e muito para aprender. E Deus nos livre um dia, se essa burguesia é elitista, um dia chega ao poder. Senhora Deputada, burguesia é elitista do Bloco de Esquerda. Agora, a senhora talvez também se vai arrepender um dia como o seu líder nacional, porque o coordenador do Bloco de Esquerda reconheceu que teria participado nas reuniões com a Troika para a ajuda externa a Portugal, mas reconheceu, depois de levar uma derrota colossal nas eleições, uma derrota... Não foi por humildade, não foi por humildade, foi por não ter escapatória possível de justificar a derrota que levou nas eleições legislativas. Espero que a senhora vá no mesmo caminho e emende o erro a tempo, para não ter um desgosto em 2012, senhora Deputada. De resto, senhor Vice-Presidente, eu queria lhe ler aqui uma frase e queria que o Sr. Vice-Presidente, depois, se quisesse comentar, agradecia. E passo a citar de uma entrevista, e que diz o seguinte: a primeira década de Mota Amaral, à frente do Governo, foi caracterizada por um grande equilíbrio, que se começou a degradar a partir de 1986. As décadas seguintes foram muito mais despesistas, de tal forma que, ainda com Mota Amaral no poder, teve de ser feito um saneamento das contas públicas num valor de 120 milhões de euros. Senhor Vice-Presidente, a pergunta que lhe faço, nesta altura de grave crise para o país, é se o senhor dá aos açorianos e o que é que nos pode dizer se vamos chegar a esta situação em que tenha que ser feito um saneamento de contas públicas nos Açores. Lembrando que, efetivamente, tenho também aqui outra notícia do Tribunal de Contas, que é a garantia de um juiz conselheiro do Tribunal de Contas, que diz que não há buraco financeiro nos Açores. Ora, com esse pressuposto que lhe acabei de ler, Sr. Vice-Presidente, o que é preciso, dívida, qualquer empresa, qualquer família e qualquer governo tem que a fazer. Interessa ver a qualidade dessa dívida e porque é que foi feita e porque é que está a ser feita. Agora, Vossa Excelência, gostaria que nos explicasse, ou nos desse alguma explicação a esta casa e aos açorianos, se efetivamente os Açores não estão em risco de proceder a um saneamento financeiro de tal ordem como foi feito no passado. Muito obrigado.